Teontologia. O que é a teontologia? Uma das matérias do mundo teológico e é um locus de teologia sistemática sobre Deus, mais especificamente sobre Deus Pai. E é sobre a teontologia que eu quero falar com os irmãos em poucos minutos. Teontologia é uma das matérias do mundo teológico que tem a intenção de falar sobre Deus, de revelar sobre Deus, de nos ensinar um pouco sobre Deus. Na verdade, a verdadeira intenção dessa matéria é nos revelar a fundo o que vem a ser Deus. Deus existe. O que aconteceu no período da existência de Deus? Há um fundamento bíblico para a sua existência? Já que muitas pessoas acreditam e faz questão de pregar que Deus não existe. Logo, teontologia é nada mais, nada menos que estudo sobre Deus. Teontologia é a junção de duas palavras, teon e teonto, e logia, teonto, Deus, logia, estudo, teontologia, estudo sobre Deus. O primeiro capítulo da teontologia é a doutrina de Deus. Primeiro parágrafo da teontologia é a imanência e a transcendência de Deus. Esse capítulo vai nos ensinar a fundo sobre esse assunto, a imanência e a transcendência de Deus. Quando você for fazer esse curso e você mergulhar nesta matéria, você vai entender um pouco mais sobre esse assunto. O segundo assunto neste primeiro capítulo vai ser a natureza dos atributos. Você vai conhecer passo a passo sobre essa natureza. Quais são esses atributos? Como são classificados esses atributos? Então, o terceiro assunto deste primeiro capítulo é a classificação dos atributos de Deus. Elas são classificadas, cada uma em suas etapas, para nos fazer entender melhor a classificação dos atributos. O segundo capítulo da teontologia, estudo sobre Deus, é a grandeza de Deus. Vai fazer questão de te ensinar sobre esse ser divino, esse ser poderoso, esse ser tremendo que é Deus, a grandeza de Deus. O primeiro assunto sobre a grandeza de Deus vai ser tratado sobre a espiritualidade. Vai nos fazer entender um pouco mais sobre a espiritualidade do ser chamado Deus, do Todo-Poderoso. A espiritualidade. O segundo assunto a ser tratado depois da espiritualidade de Deus é a vida. Vai ser tratado sobre a vida. Quando você fazer o seu curso de teologia, ou você que já fez o seu curso de teologia, sabe do que eu estou falando. Então, o segundo assunto a ser tratado neste capítulo é a vida de Deus. Então, fique você sabendo que, de fato, biblicamente e cientificamente, Deus
existe. Teontologia nos mostra essa verdade. O terceiro assunto é a personalidade de Deus. Deus tem personalidade? Qual é a sua personalidade? A Bíblia Sagrada faz questão de nos revelar alguns textos ou algumas histórias que destacam a personalidade de Deus. E nesse capítulo, dentro desse assunto, dentro dessa matéria, você irá entender um pouco sobre a personalidade de Deus. A quarta ou quarto assunto a se tratar dentro deste capítulo é a infinitude de Deus. Deus é um ser infinito. Ele foi gerado muito antes que eu e você. Ele foi formado muito antes que Adão e Eva no Jardim do Éden. Deus é um ser infinito. Tanto é que nós já ouvimos muitas mensagens de muitos pregadores, de muitos oradores, de muitas pessoas a respeito da infinitude de Deus. Antes que nós fôssemos formados no ventre, Ele é Deus. Antes da natureza, Ele é Deus. Antes da raça humana, Ele é Deus. Deus não tem idade, Deus não tem início e Deus não tem final. O apóstolo Paulo fez questão de escrever, dizendo que Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje e Ele é eternamente. Então, neste capítulo também, você aprende sobre a infinitude de Deus. A quinta ou quinto assunto a ser destacado neste capítulo é a constância de Deus. A constância de Deus. Tem muitas pessoas que não sabem distinguir e acham que ele para. Acham que ele dá pausa. Mas Deus é um homem ou um ser constante. Ele é um ser contínuo. Ele pode até não estar mostrando movimentos ou ações para a nossa vida, mas a sua obra é constante. Esses são os assuntos do segundo capítulo da Teontologia. Terceiro capítulo da Teontologia. O terceiro capítulo tem por título A Bondade de Deus. A bondade de Deus. Deus é um ser bom. Deus, ele tem os seus atributos que diz respeito às suas ações e bondade. Deus é um ser bom. O primeiro assunto a ser tratado é as qualidades morais. Esse assunto eu não preciso explicar, eu não preciso esboçar para os irmãos, porque todos nós sabemos as qualidades morais de Deus na nossa vida, no nosso dia a dia. E eu quero destacar a primeira qualidade de Deus. Ele nos dá o fôlego de vida todos os dias. Isso é uma qualidade, porque pela graça nós alcançamos a misericórdia de Deus. A misericórdia é a causa de não sermos consumidos, e isso faz com que Deus seja bondoso para comigo e para contigo. O segundo assunto a ser tratado neste terceiro capítulo é o amor e a justiça de Deus. O amor e a justiça de Deus. Deus é um ser que nos ama. Foi Ele que nos criou. Mas Deus também é um ser justo. Ele é justo juiz. E pode ter certeza que na teontologia, nesta matéria, você vai entender melhor que com Deus existe justiça na hora certa.
O quarto capítulo da teontologia é a Trindade de Deus. A Trindade de Deus. Então nós temos alguns assuntos a ser destacados. Primeiro assunto é o ensino bíblico que nós aprendemos dentro da teontologia. A segunda questão, o segundo ensinamento dentro da teontologia, o segundo assunto neste quarto capítulo é as formulações históricas. Aqui nós vamos aprender ao extremo. Você que vai fazer o seu curso teológico, você que está querendo entrar em uma faculdade teológica, a primeira matéria da teologia a ser esboçada a você se chama teontologia. E na minha opinião, um dos assuntos mais importantes dentro dessa matéria são as formulações históricas. Aqui nós vamos aprender coisas que iremos levar por anos em nossos sermões, em nossa vida, no nosso dia a dia, na nossa crença e principalmente no nosso testemunho como crentes, como servos de Deus. O terceiro elemento, ou terceiro assunto a ser destacado, são elementos essenciais de uma doutrina da Trindade. Essa é a mais interessante de todas. Também aprenderá ao extremo dentro desse assunto. O quarto e último assunto a ser destacado aqui, dentro dessa matéria, é a busca de analogias bíblicas. Depois que você passar pela teontologia, pode ter certeza que você vai estar preparado para enfrentar todos os outros passos do curso teológico. Porque a teontologia vai te ensinar, depois da introdução bíblica, ou a introdução da teologia, a teontologia, ela vai te ensinar ao extremo. Ela vai te introduzir por dentro das páginas da Bíblia, dentro da teologia sistemática. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.